Existe algo pior do que a morte? Eu te faço essa pergunta porque mais de 200 pessoas desaparecem por dia no Brasil. O índice aqui no Paraná também é alto. Quase 5.000 desaparecimentos no último ano. Para as famílias, é uma dor que não passa. É uma mistura de luto e, ao mesmo tempo, esperança. E a imprensa tem um papel fundamental para não deixar esses casos caírem no esquecimento. Hoje você acompanha alguns casos e a luta por respostas na reportagem especial da Beatriz Frenner. Para famílias que vivem o drama, a sensação é essa. Como se a pessoa sumisse do nada. Simplesmente desaparecesse sem deixar pistas. Quando eu durmo, sim, que daí eu fico pensando aonde que ele tá, se tá bem, comeu, se vestiu. Então a gente não sabe onde que ele tá. O medo da fome, ele tá passando fome, passando perigo, humilhação, tudo. Porque passa, pessoa de rua, né? Posso imaginar, não sei o que está acontecendo com ele, se ele está em situação de rua, né? É horrível, porque a gente não tem um norte para procurar. A gente não tem pista, a gente não sabe se ele está na rua andando sem direção, se alguém acolheu, se ele está machucado, que direção que ele tomou. Ele estava sem dinheiro. Os dados mais recentes do Ministério da Justiça são de 2024 e mostram que somente no último ano, mais de 70.000 pessoas simplesmente desapareceram no Brasil. A média é equivalente a 219 novos casos por dia. É como se a cada 6 minutos uma pessoa sumisse. As polícias de diferentes estados brasileiros mantêm páginas na internet com fotos de desaparecidos. Esse é o site do Paraná, atualizado diariamente. Além da identificação, informações sobre o momento e circunstâncias do desaparecimento, como local, roupas e detalhes que podem ajudar nas buscas. Ou seja, todas as vestimentas, as características físicas, onde foi visto da última vez, em qual bairro, se tem amizade, se não tem, celular, se saiu com celular ou não. Todo esse conjunto de elementos aqui, quanto mais ele for robusto para nós, mais ajuda ali a localização do desaparecido. Quanto antes for informado a Polícia Civil, é melhor e facilita muito ali as investigações. Conforme vai passando o tempo, vai dificultando pela possibilidade dele ter se evadido até mesmo ali da cidade. Eric Rian Duarte dos Santos, 16 anos. Desapareceu em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, numa sexta-feira à tarde. Estava de camiseta cinza, shorts, tênis. Foto no site da Polícia Civil e foto também na camiseta da família, estampando a angústia e a urgência por informações. A própria família conseguiu pistas. As imagens mostram o último trajeto de Eric. Sai de casa e caminha em direção ao parque. Depois disso, não foi mais visto. A gente não conseguiu prestar o boletim de ocorrência da Polícia Civil no sábado. A delegacia só abria na segunda. Então a gente já correu atrás de câmera de todos os comércios. Durante a semana também, que a gente sabe que tem muito comércio que pode ter apagado as câmeras com o tempo, né? Então a gente foi atrás para conseguir ter essas imagens, caso tenha pego o Eric, para a gente poder ter um caminho, né? Até para a própria polícia mesmo. É uma impotência muito grande que a gente não consegue ir para frente, né? Ele é um menino muito amoroso, muito tranquilo. A gente tinha um contato muito bom. A gente estava conversando, estava uma semana muito tranquila. Então a gente não consegue entender o que aconteceu. Essa é outra mãe em busca de respostas. Dona Vânia está há mais de um ano sem notícias do filho. Esse é o lugar que sempre eu fico, sabe, olhando. Ele subia bem rapidinho ali a rua, sabe? Com a sacolinha dele, subia bem rapidinho. Eu estava descendo, ele estava subindo, então sempre eu tô olhando. Quando abre o portão aqui, eu fico sempre esperando que seja ele, batendo na porta para entrar. E o dia que ele chegar,
vocês são os primeiros a saber. Vocês são os únicos que estão me dando a força. Muito obrigada, eu agradeço muito. Imagina. Deus abençoe vocês. Walter Paes de Lima, 48 anos. Saiu de casa em agosto de 2023 e não deixou pistas. Walter morava com a mãe. Ele sofreu um acidente de trânsito em 2015 e ficou com sequelas irreversíveis. Um atropelamento, ele estava de bike, e daí ele ficou com uma sequela muito forte, né? Que ele tinha 1 ano para regredir, ou então não regredir, né? E ele não regrediu, então ele ficou com a mente, ele ficou com sequela. E daí, dali então, acabou a vida do meu filho. Ele ficou assim, igual uma criança, precisava de cuidado, né? E estava em acompanhamento médico, tudo, né? De portão trancado, a casa do João ficou exatamente como ele deixou. O homem de 54 anos desapareceu em dezembro de 2024. Seu João tinha problemas com bebida e costumava sair de casa, até que um dia saiu e não foi mais visto. É uma coisa assim que não tem nem explicação, a pessoa sumir e ninguém viu, ninguém sabe, nem, eu vi ele em tal lugar, ninguém viu ele. O que muitos casos de desaparecimento têm em comum é o perfil das vítimas. Não existe um único padrão, mas geralmente envolve algum tipo de vulnerabilidade emocional, cognitiva, vícios. São pessoas que estão em situação de fragilidade. O que eu considero pessoas que estão em situação de fragilidade? A criança, que muitas vezes, se ela se perder ou se alguém pegá-la, ela vai ter dificuldade de se manifestar, ela vai ter dificuldade de falar que está ali, de repente, sendo raptada, alguma situação desse tipo. Então, crianças muito pequenas têm essa dificuldade. Pessoas com mais idade, né, às vezes pode ter ali uma questão de memória, uma questão atrelada a um Alzheimer, alguma coisa que tem ali essa limitação. Pessoas que utilizam drogas também, infelizmente, é comum. Tanto pela questão do vício, a pessoa se marginaliza, ou seja, ela quer ficar à margem, então ela não quer falar para a família, às vezes tem vergonha, às vezes deu um estresse com a família, então ela some. Questões aí a gente pode pensar também de drogas lícitas, isso ocorre também às vezes com pessoas que abusam do álcool. Pessoas que às vezes não são idosas, não têm abuso de substância, mas têm ali alguma situação de saúde mental que pode gerar isso, como por exemplo a questão da esquizofrenia, às vezes umas situações mais severas de espectro autista. Então, são pessoas que têm essa fragilidade que nós temos que ter atenção. A falta de respostas e incertezas sobre o que aconteceu é o que causa mais angústia para as famílias. Eu acho que ele se encontra vivo e se encontra em algum lugar que esteja impossibilitado de vir embora. Talvez por falta, porque ele não está com documento, com dinheiro, com nada. Ele saiu sem nada, só com a roupa do corpo. Tá tudo aqui. A cama, a pia, os armários, tá tudo as coisinhas dele aqui. E estamos esperando ele. O que você sente quando você olha para casa desse jeito assim, a roupinha dele, a coberta dobrada? Que um dia ele vai voltar. Que tem que voltar, né? A gente tem que saber se está vivo ou morto, pelo menos se o corpo aparece ou ele aparece em memória, alguma coisa a gente tem que saber dele. Daí a gente tá nessa esperança ainda. Ele tá sem documento, ele tá sem celular, ele só levou a chave de casa. É angustiante porque ele nunca fez isso. A gente sempre sabe onde ele tá, sempre sabia onde ele tá e agora não sabe. Então é horrível não saber onde o seu filho tá, se ele tá se alimentando, se ele tá com frio. Isso é horrível. E depois de todo o drama enfrentado pela população aí dos entrevistados que a gente trouxe aqui para você, pode deixar aqui a imagem rapidinho? A gente segue acompanhando essas histórias, porque uma é mais impactante do que a outra. E se a gente vê essas imagens, a gente sabe que cada uma dessas pessoas tem a sua história com as suas famílias. E o desfecho, que para muita gente ainda não aconteceu, porque não se tem informação sobre o que possa estar por trás dos desaparecimentos. O caso Isis, por exemplo, que aconteceu recentemente, a polícia tem as pistas de que o criminoso assassinou a garota, mas o corpo nunca foi encontrado. Então, para a família, além da indignação, gera a insegurança, a incerteza, noites que são péssimas, mal dormidas.
e uma sensação de insegurança iminente, porque nunca se sabe o que pode vir a acontecer no dia de amanhã. Vamos falar de uma